Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação: Sullivan França e Nelson Sartori. Olá, minha gente, bom dia a todos, bom dia, Sullivan. Estamos aqui mais uma vez no início do nosso programa Acertar é Humano. E aí, Sullivan? Bom dia, Nelson, tudo bem com você? Tranquilo. Então, essa semana, Nelson, nós temos aí uma surpresa para os ouvintes, que é uma novidade onde eles podem baixar o nosso programa. Logo depois do programa aqui, o programa já estará disponível na internet para que eles possam baixar. E também a fanpage do programa para que eles possam curtir aí, nos acompanhar, onde nós vamos postando sempre novidades aí ao longo da semana, desde o programa, a notícias, a temas que nós vamos trabalhar nos próximos programas. E vamos passar a fanpage aí, que é www.facebook.com/Programa Acertar é Humano. Fantástico. E o site, para que possam baixar o programa, o site é slac.com.br, slac.com.br. Lá estão todos os programas, desde o programa de número 1, para você que nos acompanha aí toda quinta-feira a partir das 7 da manhã, possa baixar o programa. Se você pegou o programa pela metade, perdeu o primeiro programa, perdeu o segundo, tá lá todos os programas para que vocês possam baixar, ouvir e ver os temas que nós trabalhamos aqui ao longo de todos esses programas. Fantástico. Então, o pessoal já tem como ter um contato direto com a gente, mandar suas perguntas, fazer o que? Questões sobre os temas trabalhados. E falando em temas trabalhados, sobre o que nós vamos falar hoje, Sullivan? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito discutido, Nelson, que são as gerações, né? A geração X, geração Z, Y, essa geração Z que está entrando no mercado de trabalho agora, que pouca gente conhece, né? Há algum tempo a gente passou muito tempo aí discutindo sobre a geração Y e não nos preocupamos de uma certa forma com a geração Z. E essa geração Z está batendo na porta aí, está entrando no mercado de trabalho agora. São aqueles jovens de 12 a 19 anos, né? E que, um dado curioso, que representa aí 11 milhões de pessoas. Só então, isso? Só isso, não é Só isso. pouca gente, né? Então essas pessoas aí que estão entrando no mercado de trabalho agora, vamos falar da X, vamos falar da Y, vamos falar da Z, vamos falar dos baby boomers. Você está em qual geração? Deixa para lá, Nelson. Não, eu sou da geração mais recente, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Algumas gerações, algumas décadas depois, mas só que eu estou nessa geração, se atual é a Z, eu devo estar na C, na B, alguma coisa assim, né? Então nós vamos falar das gerações, vamos ver o que esses caras fazem, qual é a grande dificuldade e o grande desafio de lidar com essa questão de gerações, tanto a X quanto a Y, Nelson. Não só o desafio que ela oferece para os seus líderes, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, né, que é o tópico que nós vamos abordar aqui, mas também o grande desafio que ela oferece para os seus, não também os seus líderes, mas estamos falando de pais especificamente, né? Você tem filhos, sabe do que eu estou falando, eu tenho filhas, então hoje eu tenho uma menina de 15 anos, então ela está dentro dessa geração Z, com certeza, né, que é entre 12 e 19 anos. Muita gente tem uma grande dificuldade, fala assim, quando entra nesse tema sobre gerações, as pessoas normalmente perguntam, Sullivan, mas qual é a idade, de quanto para quantos anos e tal? Então essa geração Z, que é a geração que está entrando no mercado de trabalho agora, ela tem entre 12 e 19 anos. São esses 11 milhões de pessoas, né? E na qual eu disse aí que tem minha filha. É aquele que a gente estava conversando ali nos bastidores, falando que esse cara nasceu com um tablet na mão. Com certeza, né? O acesso à informação, à tecnologia, esse cara tem aí com uma facilidade absurda. Então, né? eu nasci com ábaco, é isso, não é? Eu nasci com ábaco. A nossa geração, Nelson, ela nasceu preocupada em aprender datilografia. É verdade. Né? Minha mãe dizia... Olivetti Lettera 32. Exatamente. Faça datilografia, senão você não vai ser ninguém na vida. E eu terminei meu curso com 389 toques por minuto. Olha que coisa fantástica. Né? E quantos que estão nos ouvindo que não fizeram isso? Sim, eu catilho até hoje. Exatamente. E aí a gente tem esse cara da geração Z aí, de 12 a 19 anos, extremamente imediatista, né? Já existia uma certa queixa, vamos dizer assim, ou não uma queixa, mas necessariamente uma preocupação, tanto de pais quanto do meio corporativo, em lidar com a geração Y, né? Que já é uma geração
extremamente imediatista, e são aqueles entre 20 e 29 anos e que representam aí 15 milhões de pessoas. Diz a verdade. E são o quê? Extremamente questionadores, tá? E que certamente colocam o quê? Em xeque muito daquilo que a geração que está hoje em atividade, ou seja, os empresários, tem de lidar o quê? Com questionamento com o qual eles não estavam acostumados a lidar. Perfeitamente. Sai daquela situação, num contexto corporativo, onde a liderança ela é acatada, para uma parte onde a liderança é questionada. Questionar, difícil, né? Quando a gente pega a geração Y e a geração Z, eu costumo dizer que são as gerações dos porquês. Não tem mais o aceitar por aceitar. Então, tudo que é dito é questionado, né? É colocado em xeque, é reclamado de uma certa forma, é questionado para ele simplesmente ele não acata informações sem entender o porquê daquilo que ele está fazendo. E que é um ponto forte também dessa geração. Eles vêm para o mundo, na verdade, com um sentido de realeza muito grande, né? É como se eles fossem reis desse mundo e agem, se adaptam rapidamente dessa forma, ou seja, a não submissão e sim a ação. Eles são o quê? Aqueles que vão à luta, que vão ao trabalho e que fazem acontecer e não que esperam que as coisas aconteçam para eles. Eu costumo dizer também, Nelson, que essa geração, tanto a geração Z quanto a geração Y, tem um senso de significado maior, talvez, do que as outras gerações tiveram, né? Então, repetindo aí, nós temos a geração Y entre 20 e 29 anos, né? E nós temos aquela outra geração que é normalmente hoje a geração que está no comando das corporações, tá? É ainda a maioria e que está começando a ceder espaço aí para muitos da geração Y, que é aquela geração que é você aí que está nos ouvindo, que tem entre 30 e 45 anos. Você faz parte da geração X, não é isso? Sou eu. Exato, é você, Nelson? Sou eu. Eu tô fazendo parte da Z ainda, de 12 a 19 anos. e essa geração X é aquela geração de 30 a 45 anos e que tem, nós estamos falando aí, esses números que eu estou dizendo são números do Ibope, é importante dizer a fonte, né? Nós estamos falando de 20 milhões de pessoas dentro dessa geração X, que é a geração que normalmente está no comando hoje, é a maioria, né? No comando das corporações de pequeno, médio e grande porte. São esses normalmente os líderes hoje e que estão recebendo agora de presente a geração Z, que é a geração que está entrando no mercado. Só que o mais curioso disso, Nelson, é que esses caras muitas vezes não aprenderam nem a lidar ainda com a geração Y e já estão recebendo a Z. Então existe aí uma demanda muito grande em lidar com essas pessoas, tanto geração Y quanto geração Z, e é um fato muito curioso aí. A gente vai dar alguns outros números dessas gerações para que a gente comece a entender aí como lidar com essas pessoas daqui para frente, né? Sim. O problema maior é que nós temos uma grande autoridade na geração que está no comando e uma grande rebeldia, pelo menos não uma rebeldia gratuita, né? Mas uma rebeldia no que diz respeito a aceitar as opiniões sem questionar, né? Falou assim, então, esse conflito vai ser resolvido como? Essa é a grande questão, né? Como lidar com isso? Quem vai ter que ceder? Né? E nós sabemos que, na verdade, a modernidade não espera simplesmente a adaptação de quem está aí, né? Falou assim, quem deve ceder é aquele que está no poder e que vai passar o bastão para frente. E um ponto curioso, nós estávamos conversando ali, Nelson, que até eu comentei com você, é que quando a gente pega as idades, né? Se nós compararmos a geração, vamos pegar a geração Z, que é a de 12 a 19 anos hoje, que está entrando no mercado de trabalho, e a geração X, que é aquela geração entre 30 e 45 anos, se nós observarmos a distância, a janela que nós temos entre uma geração e outra, nós estamos falando uma de 12 a 19 e outra de 30 a 45 anos. Então vamos pegar aí, de 19 a 30, nós estamos falando de uma década separando essas duas gerações, e nessa década entra a geração Y. Sim, uma lacuna. Exatamente. Então nós temos uma lacuna de uma década. Só que quando a gente fala dessa lacuna de uma década, a mudança na última década foi muito grande. Muito. Né? Existe uma evolução, tanto do ponto de vista tecnológico, né? Que essa foi a principal evolução na última década, do ponto de vista tecnológico, que faz com que esses jovens da geração Z hoje sejam extremamente questionadores. Eles têm acesso à informação. Sim, o dinamismo deles ultrapassa o limite do simples saber
porque absorveu das outras gerações. Ele está superando a todos, ele está buscando isso. Exatamente. Então ele não é leigo em nada. Ele tem, a gente costuma dizer que ele tem informação num tocar de dedos, né? Então tem aí, é a geração do Google, é a geração das redes sociais, é a geração que tem uma interação muito fácil com as pessoas. E quando a gente começa a olhar para o ponto de vista aí entre termos de pai e filhos e essa questão de gerações, atrelada a essa questão de família, quando a gente vai ver, enquanto a geração Y foi pai, a geração X foi pai muito jovem, a geração Y e a Z, ela vem totalmente o contrário disso. Sim. Ele é totalmente avesso. Então a geração Y, houve uma queda percentual aí na casa de 8% entre os jovens que foram pais muito jovens, que são da geração X, que é aqueles de 30 a 45 anos, aos jovens que estão sendo pai entre 20 e 29 anos. Ele tem uma preocupação, ele retarda ao máximo o casamento, ele retarda ao máximo ser pai, ser mãe, dentro dessa geração. E existem aí expectativas e tal, que isso se agrave, do ponto de vista dessa retração, para a geração Z ainda mais. Acredito. O que eu acho interessante disso tudo, aproveitando, né, como nós somos a Rádio Mundial e aqui nós temos a possibilidade de uma visão um pouco mais esotérica até, falou assim, de fazer um paralelo com a chamada geração índigo. Não que ela incorpore plenamente, mas só que ela é uma geração que traz características que nós incorporamos a todas elas, porque ela está num processo de evolução. Ou seja, elas chegam ao mundo com esse sentimento de realeza, elas têm uma grande dificuldade em aceitar a autoridade que é oferecida sem explicação, tá? Elas sentem um curto prazo para que as melhoras significativas aconteçam, reagem às questões de disciplina e, ao mesmo tempo, não são tímidos quando pretendem manifestar as suas necessidades. Veja, então isso daí é um conceito mais humano dessa geração, ou seja, amplo, porque ela não trabalha só no universo corporativo, né? Ela está agindo no mundo e é aí que o mundo reage a tudo isso, né? Falou assim, a coisa vai além, né, das expectativas. E quando você traz esse olhar do ponto de vista comportamental, você está trazendo uma questão que também a gente não pode deixar de dizer, que é a parte relacional. Lógico. Né? E tem uma diferenciação muito grande entre essa geração Y, de 20 a 29 anos, e a Z, de 12 a 19 anos, que é a forma de interação dessas pessoas. Né? Quando você olha para aquela geração Y, de 20 a 29 anos, é aquela geração que adora sair para bares, para restaurantes, ele adora a interação. É aquele jovem que não sabe sair só. Sim. Ele sempre sai, a gente costuma dizer que sempre sai em bandos. Né? São tribos. Grupos, exatamente. Então ele sempre sai. Existe um consumo, existe uma pesquisa, Nelson, que diz que existe um consumo de cerveja na casa de 61% dentro do, vamos dizer, dessa classe da geração Y. Né? Um consumo, você vê, um consumo alcoólico na casa de 61%. Você tem esses jovens que adoram sair para dançar, esse tipo de interação. Quando você olha para a geração Z, é algo completamente diferente. A geração Z, ela já não gosta de sair. Ela é aquela geração que ela gosta da interação no mundo virtual. Sim. Então existe um distanciamento. Hoje isolamento. É isolamento. Ele é autossuficiente, né? Exatamente. Ele lida consigo mesmo e com os outros paralelo a isso. Ele tem essa percepção de autossuficiência, né? É muito grande isso. Mas também tem um ponto positivo dessa geração Z, que ele é mais voltado do que a Y para uma prática de esportes. Então aí você tem, ao mesmo tempo que você tem ele focado no mundo virtual, nas interações e tal, interação de forma distante, ele também tem uma preocupação e uma afinidade muito grande com a prática de algum esporte específico. Bom lembrar que normalmente, também existe pesquisa apontando isso, normalmente ligado a esportes radicais. Sim. Esse dinamismo dele acaba se tornando o quê? Um referencial de independência. Por isso que o trabalho em grupo, os times, talvez não seja a característica principal deles. Né? O pessoal pula de ponte, é isso. Não é? Perfeitamente. Então, eles procuram, existe uma procura muito forte deste público da relação Z, mais voltado para esportes individuais. Sim. E esportes radicais. Essa é a grande preferência deles, né? É a quebra do paradigma no conjunto, né? Falou assim, aquela relação de grupo, falou assim que agora vem trazer, na verdade, o conceito de liderança. É um líder,
ele já nasceu um líder, ele tem a sua autonomia, tem a sua independência, porém, ele não veio simplesmente para acatar e para sobreviver, ele veio para dominar. Então, essa sua independência veio impor valores e o mundo tem de se adaptar a essa relação. Por quê? Porque ele é o herdeiro, né? A gente fala que essa geração Z, né, ou seja, aquela geração que ela nasceu com os tablets na mão. Sim. E é aquela geração que normalmente matam os pais de vergonha, né? Em que sentido? Em que sentido? É aquela geração onde o pai não sabe mexer nem no controle remoto da TV. Muitas vezes o pai se debate com qualquer coisa e é o jovem que pega isso com uma extrema facilidade e consegue manipular de uma forma muito grande. É pior, ele faz isso com o celular, né? Ele tem o controle remoto da televisão no iPad e ele manipula enquanto você está tentando ainda, né? Isso que é pior, eu sei porque eu passo por isso. Exatamente. E quando eu estava falando que eu tenho uma filha dentro da geração Z de 15 anos, né? O fato curioso é o seguinte, isso já tem alguns anos, tem uns 5 anos mais ou menos, ela tinha uns 10 anos. Eu lembro que eu estava no escritório um dia e aí chamou o meu Skype. Pai. Aí eu olhei ela, foi a primeira vez que ela tinha me chamado no Skype. E aí eu comecei a responder, comecei a conversar com a minha filha via Skype. E no meio dessa interação, dessa conversa, era por volta de umas 15 horas assim, eu parei e comecei a refletir, Nelson, quando que eu com 10 anos tive a oportunidade de ter essa interação com meu pai. Meu pai no trabalho, né? Eu em casa me relacionando com meu pai ali, batendo um papo com ele via Skype. Então, quantos estão nos ouvindo que hoje e que tenha passado por essa experiência de ter alguma interação com o filho via rede social ou via qualquer canal de comunicação tecnológico, vamos dizer assim, né? Hoje ele no trabalho e o filho em casa. Então, essa agilidade no processo de comunicação é algo que tem acontecido muito forte dentro dessas gerações. Sim, ele renova e ao mesmo tempo ele faz o quê? Ele rompe com várias tradições. Mas só que essas rupturas são positivas. É aquilo, né? Fala assim, como nossa postura é sempre o quê? Focado no bom resultado, e acho que é aí que entra a questão temática dessa nova geração, é aquilo que ela pode e vai oferecer de positivo para nós dentro desse novo conceito. Ou seja, são líderes que vieram preparados, nasceram para o mundo em que eles devem dominar e devem liderar, e esse mundo deve aceitar, por quê? Porque o mundo já está nessa dinâmica, né? Falou assim, nós vemos que o mundo hoje em dia é muito mais rápido, o tempo passa mais rápido do que nós podemos controlar. A própria estrutura do universo está o quê? Trabalhando junto com essa nova geração, né? Falou assim, nós que não podemos ficar para trás, senão nós vamos ser superados naturalmente, mas só que dentro da relação do mundo que nós vivemos hoje, nós temos que lidar com eles. E lidar com eles significa o quê? Abrir mão do nosso poder e começar a compreender qual é a função dessas novas gerações dentro do mundo moderno. Né? E quando você fala do mundo moderno, Nelson, o Ibope também ele disponibilizou uma pesquisa interessante que ele diz o seguinte, que 46% dos pais dentro da classe A, B, são influenciados no momento de compra pelos filhos. Ah, com certeza. Eles compram com base na opinião dos filhos. Eles pedem a opinião dos filhos. É algo muito interessante, coisa que não acontecia há algum tempo, né? Eu me recordo do meu tempo, na minha juventude, vamos dizer assim, na minha adolescência, meu pai nunca me consultou para comprar nada. Hoje não. Hoje os pais consultam os filhos e são influenciados por eles no poder de compra. Então, é uma geração que tem um poder, ele já tem um poder de decisão e, consequentemente, esse poder de decisão ele também tem um poder de compra. Sim. Né? Com cartão de crédito, ele não consulta nem a carteira da gente, ele vai lá e compra. Exatamente. Né? Porque eles têm essa autonomia, eles têm o quê? A competência de construir sua própria relação financeira. Exatamente. E você falou numa coisa interessante, que é a questão do cartão de crédito. O assunto gastar para a geração Y é algo assim que não tem precedente. Né? Ele compra sem medir. É uma geração que compra sem medir. E a Z tende a ser mais diversificada no seu processo de compra. Né? Ela é um pouco mais seletiva. Olha que coisa curiosa, né? Nós tivemos isso acentuado da geração X para Y, só que na Z ela vem quebrando o paradigma. Ao mesmo tempo que ela é uma geração tecnológica, ela é mais cuidadosa no momento da compra. Ela está integrada a esse mundo, ela sabe que ela tem que sustentar ao mesmo tempo esse mundo, né? Ela é a geração que nós falamos. O que nós deixaremos para a nossa geração? O que nós temos hoje aqui é essa geração já lidando com isso tudo.
É isso mesmo. Então, muito interessante aí o nosso assunto hoje, que foi a questão da geração Y, da geração Z. E só para frisar para os nossos ouvintes, Nelson, aqueles que de repente pegaram o programa pela metade aí, estão perguntando, tá, e eu sou de qual geração? Então, recapitulando aquela informação que nós demos lá no começo do nosso programa, a geração Z é aquele que hoje está entre 12 e 19 anos. Estamos falando de 11 milhões de pessoas, né? A geração Y é a geração de 20 a 29 anos, nós estamos falando de 15 milhões de pessoas. É a sua geração. Exatamente, essa é a minha geração. Não, a minha é outra, de 12 a 19 anos. É verdade. Eu estou na geração Z. E a geração X é aquela, essa é a sua, né? É a minha. Entre 30 e 45 anos, estamos falando de 20 milhões de pessoas. E aquele que fala assim, já passei dos 45, que é o caso do Evaldo ali, né? Evaldo. Já passou dos 45, qual é a minha geração? Esse é o Baby Boomer. Ele já está na degeneração, na verdade. É algo já diferente. Sacanagem. Né? A minha é a X, né? Ela é uma incógnita, mas tudo bem. É isso aí, então. E para você que é pai, que é mãe, para você que é líder, para você que enfim, se relaciona com pessoas de uma forma geral e quer aprender a lidar com gerações e não só a lidar com pessoas, Nelson, vamos anunciar um curso aqui que é do nosso patrocinador, que é a Master Solution Institute, que é o curso de Programação Neurolinguística. Né? Programação Neurolinguística é uma metodologia de estudar comportamento humano, assim, simploriamente dizendo, mas é algo muito amplo. Eu costumo dizer que a programação neurolinguística é muito mais do que técnicas, é muito mais do que ferramentas, é muito mais do que estratégias. A programação neurolinguística é uma filosofia de vida, é algo que vai trazer para você um novo olhar relacional e um novo olhar para o mundo, um novo olhar para a vida. E então, vai te ajudar a compreender a nova geração. A compreender as gerações, exatamente. E não só compreender as gerações, mas lidar com pessoas e do ponto de vista de comunicação e também a sua percepção, a sua relação, você com você mesmo. Né? Então a programação neurolinguística trabalha tudo isso de uma forma muito ampla e a referência em programação neurolinguística no Brasil é a Master Solution. Para vocês que estão procurando um curso de programação neurolinguística, querem entender mais sobre isso, o site é PNL de programação neurolinguística.com.br. Tem um curso iniciando no início agora de maio, começa em maio, é o único programa de formação em programação neurolinguística no Brasil com reconhecimento pelo Conselho Americano de Programação Neurolinguística. Então fica a dica aí, referência em programação neurolinguística. Conheço os dois treinadores que ministram esse curso, são excelentes pessoas, conheço como profissionais, que é o Mike Martins e o Ricardo Abel. São excelentes profissionais na formação em programação neurolinguística com uma vasta experiência. Fantástico. Nelson, agora nós temos a dica do professor. Oba, então vamos lá. Chegou o nosso momento. Então eu já vou falar sobre uma palavrinha que está na boca de todo mundo e que muitas vezes o nosso domínio sobre ela aí é complicado, né? É o onde. Como assim o onde? Pessoal, vamos deixar bem claro uma coisa? A palavra onde, ela faz referência a lugar. Única e simplesmente a lugar. E nós temos vícios na fala que colocam esse onde aí em quase todas as relações, mesmo sem ser lugar. Vamos ver um exemplo disso daí funcionando bonitinho, né? Fala assim, o estagiário chega lá para o seu mentor e diz a ele o seguinte, fala assim, foi neste relatório onde relacionei os novos produtos. E nessa hora, o mentor pergunta para ele, falou assim, mas como você fez essa relação em cima das notas? Não acabou estragando? Não deu problema naquele papel? Como nós vamos enviá-lo posteriormente? Você falou assim, mas que confusão foi essa dada? Eu falei, simples. Se onde faz uma referência ao lugar, vejam só a frase dele. Foi neste relatório onde relacionei os nomes e produtos. Se o relatório foi o lugar onde ele relacionou, então onde ele estava sentado em cima do relatório, em cima daquelas notas. Falou assim, o relatório não é um lugar. O relatório é o quê? Um objeto, é um elemento. Então eu não posso usar o onde, a não ser que fosse um lugar. Se eu falasse, olha, foi na sala de reuniões onde fiz a relação dentro do relatório, aí sim, porque a sala de reuniões seria o lugar. Então é muito importante você lembrar o seguinte, onde é uma palavra que só funciona com referências a lugar. Estou na dúvida, não sei se eu devo usar o onde ou não. Simples, vai para o em que, porque pelo menos você soluciona e não comete esse tipo de erro. Lembrando, onde é só para lugar. É isso aí, minha gente. Perfeito, Nelson. Ficou aí a dica do professor. E agora eu vou deixar a pergunta, e vou deixar essa pergunta no Minuto do Coach. Perfeito. E essa pergunta do Minuto do Coach eu vou fazer baseada no momento do professor hoje. Pode ser? Na dica do professor? Manda brasa.
em que você quer ser lembrado quando você partir dessa para melhor? Fica a pergunta para você refletir ao longo dessa semana. Grande abraço a todos e até a próxima quinta, às 7 da manhã. É isso aí. A todos uma boa semana e até o nosso próximo programa.